Olá, sou o professor Flávio Ferraz, trabalho aqui na Suprema com as disciplinas de Ciência dos Alimentos, mais especificamente Bromatologia e Tecnologia de Alimentos. E hoje nós estamos aqui fazendo uma aula de produção de cerveja, que é uma das aulas que fazem parte do portfólio de aulas da disciplina Bromatologia e Tecnologia de Alimentos. Por que fazer cerveja numa faculdade de farmácia, na faculdade de Ciências Médicas e da Saúde? Entendendo o processo de produção cervejeira, a gente consegue fazer uma introdução para o estudante dos principais termos e conceitos que a gente utiliza na tecnologia de fermentações e enzimologia. São processos que a gente utiliza na indústria não só de alimentos, mas na indústria de fármacos, de biomoléculas, de biotecnologia, né? Então, a produção de cerveja, ela nos serve de base, de ilustração, para a gente mostrar para o estudante quais são os fatores de controle envolvidos nesse processo, como que esses fatores influenciam no produto final, quais os cuidados que a gente deve ter, desde a seleção da matéria-prima, com o controle do processo em si, com os cuidados de sanitização de equipamentos, de ambiente, de local final de armazenamento desses produtos, né? Para a produção da cerveja em si, a gente utiliza basicamente 4 ingredientes: malte, lúpulo, levedura e água. No mercado a gente tem uma diversidade de estilos de cerveja que utilizam outros ingredientes também, inclusive as cervejas mais populares, que utilizam o que a gente chama de cereais não maltados, como milho, como arroz, né? São cereais que fornecem carboidrato para aquele sistema que vai entrar num processo fermentativo e tem a função de baratear o produto final e tornar também um produto mais leve para ser consumido em temperaturas mais propícias, né? Então a cerveja estupidamente gelada para um dia bastante quente, ela é muito viável, né? Ao passo que uma cerveja mais forte, uma cerveja puro malte, normalmente ela é associada com tempos mais frios, né? O processo de produção de cerveja, ele envolve diferentes etapas. A gente tem uma somatória de diversos processos unitários que a gente realiza até a obtenção do produto final. Partindo primeiro da seleção da matéria-prima, o malte, né? Aqui a gente tem um tipo de malte que é o mais comum, o malte Pilsen, o mais amplamente utilizado na indústria cervejeira. É um malte que a gente chama de malte base, né? Mas é um entre mais de 50 tipos de malte que a gente tem à disposição no mercado. Cada tipo de malte vai ter sua funcionalidade no processo cervejeiro. O malte Pilsen, ele é um dos maltes que a gente chama de malte de base. É o grande fornecedor de açúcares para o nosso sistema fermentativo. Os açúcares serão os responsáveis por alimentar as células de levedura que vão na cerveja e que produzirão o álcool e outras moléculas responsáveis pelo aroma, pelo sabor da cerveja. Então a gente pode trabalhar com a combinação de diferentes tipos de malte de acordo com o produto que a gente quer obter. O mesmo pensamento a gente tem com relação ao lúpulo. Aqui nós temos o lúpulo da forma pelletizada, mas ele é uma planta, né? A inflorescência de um pé de planta fêmea, né? Do lúpulo. O lúpulo também a gente tem mais de 90 tipos de lúpulo disponíveis no mercado. O lúpulo ele é responsável pelo amargor bem típico das cervejas e do aroma mais herbal, né? Um aroma mais floral que pode haver na cerveja que você escolher tomar, né? Do mesmo modo, a gente pode fazer uma seleção de lúpulos para ser utilizado em diferentes tempos das etapas de produção da cerveja. Algumas cervejas a gente utiliza no processo de fervura, outras vezes a gente pode utilizar o lúpulo no processo de maturação da cerveja. Cada tipo de utilização tem um objetivo. A gente tem lúpulos que são responsáveis pelo amargor e a gente tem lúpulos específicos pelo aroma. Muitas vezes a gente utiliza esses lúpulos de aroma no processo de maturação, a fim de extrair dele óleos essenciais que contribuem muito com o buquê, com o perfume da bebida, né?
O fermento também é um ingrediente indispensável na produção de cerveja. Tem muitos cervejeiros artesanais que utilizam fermentos de pão, né, de panificação, mas a gente tem no mercado uma variedade muito grande de leveduras que podem ser usadas nesse processo, cada uma sendo responsável por uma característica diferente. Aquelas que podem deixar sua cerveja mais seca, com um aroma bem neutro, aquelas que contribuem bastante com o aroma, né? Cervejas belgas, por exemplo, utilizam lúpulos, utilizam fermentos, leveduras específicas para esse propósito. Obviamente também a gente não pode deixar de falar da água. Cada tipo de cerveja vai ter características intrínsecas na água que a gente utiliza na sua produção. Existe uma lenda, na verdade não uma lenda, né? Mas um fato que era tradicional antigamente, de que cervejas boas só existiam e eram produzidas em locais com água de boa qualidade. Isso era verdade. Hoje a gente tem condição de fazer um tratamento da água antes de colocá-la no processo cervejeiro. Com isso, até mesmo o cervejeiro caseiro, artesanal, consegue reproduzir receitas das mais diferentes escolas cervejeiras, seja inglesa, belga, alemã ou americana. Depois que a gente seleciona a matéria-prima, que a gente tem uma receita formulada para a produção da cerveja que a gente deseja, a gente tem que selecionar o material que a gente vai utilizar para a produção dela, né? Hoje em dia, o mercado oferece uma diversidade de materiais para quem quer fazer sua cerveja em casa. Um exemplo é até uma espagueteira com pequena adaptação que serve como uma panela para a produção de cerveja. Mas a gente tem também equipamentos automatizados a preços acessíveis para quem quer produzir sua cerveja em casa. Para fazer essa produção da cerveja, nós precisamos fazer um controle de temperatura do primeiro processo, que a gente chama de braçagem. Neste processo, a gente vai colocar o malte moído em contato com água quente, numa temperatura específica, para que haja extração de carboidratos, proteínas e enzimas capazes de hidrolisar esses constituintes, liberando no meio de fermentação. Posteriormente, vai para a fermentação, né? Essas temperaturas a gente pode trabalhar com uma temperatura única ou a gente pode trabalhar com temperaturas em diferentes patamares, de acordo com as características que você deseja para o produto final. A gente pode trabalhar, por exemplo, com rampas de 45 graus, seguidas de rampas de 52 graus, seguidas de 64 graus, posteriormente 68 graus. Ou, como hoje aqui na minha aula, trabalhar com uma rampa única de 65 graus. Porque essa é a temperatura que vai otimizar o processo de hidrólise enzimática de carboidratos e proteínas nas quantidades que eu preciso para a cerveja que eu desejo fazer. Após esse processo, a gente faz uma recirculação daquilo que a gente chama de mosto cervejeiro, que é o caldo resultado de todo esse processo, que levou em torno de 1 hora para acontecer. Nessa recirculação, o mosto cervejeiro, aquele caldo rico em açúcares que a gente tem na nossa panela, ele vai recirculando sobre o bagaço de malte que a gente tem na panela, de forma que este bagaço atue como um filtro para possíveis partículas que estejam suspensas, turvando a nossa cerveja. A gente faz esse processo por aproximadamente 15 minutos, ou pelo tempo que achar necessário para deixar a nossa cerveja, o nosso mosto cervejeiro, mais cristalino. Depois dessa recirculação, a gente passa pelo processo de fervura. Essa fervura ela é muito importante para que haja a concentração dos açúcares e outros componentes no mosto cervejeiro e haja também uma redução da carga microbiana natural que tem nos ingredientes utilizados para a produção da cerveja. É também durante o processo de fervura que a gente adiciona os lúpulos utilizados na nossa receita. A temperatura elevada vai promover o que a gente chama de isomerização de alfa-ácidos, que são ácidos graxos, óleos essenciais extraídos do lúpulo, que vão promover então o amargor da cerveja, quando a gente coloca esse lúpulo no início do processo de fervura.
Quando a gente coloca esse lúpulo no final do processo de fervura, a gente tem uma redução da quantidade dessa reação que a gente chama de isomerização, mas a gente tem a extração de compostos voláteis responsáveis pelo aroma da cerveja. Depois que a gente finaliza esse processo, nós resfriamos o mosto cervejeiro e levamos ele para o processo de fermentação, quando a gente vai então colocar para trabalhar as nossas leveduras selecionadas. Este processo ele também é feito com temperatura controlada e é fundamental o controle adequado dessa temperatura, porque a levedura tem que ser adaptada a ela e, de acordo com a temperatura utilizada, a gente define um estilo de cerveja que a gente quer, se é uma lager, se é uma ale, né? Uma cerveja do tipo lager, a gente utilizaria leveduras que são capazes de fermentar todo aquele mosto cervejeiro cheio de açúcares em temperaturas relativamente baixas, em torno de 10 graus Celsius. Enquanto cervejas do estilo ale, a gente utiliza leveduras que fermentam com uma melhor eficiência em temperaturas em torno de 18 a 20 graus Celsius. Essa temperatura mais elevada vai fazer com que essas leveduras produzam compostos chamados ésteres, que são responsáveis também pela formação de uma complexidade maior no aroma, enquanto aquelas leveduras que fermentam a temperaturas mais baixas permitirão que a gente perceba na cerveja aromas mais maltados, não tão influentes pelas leveduras, só que mais influentes pelos outros ingredientes que a gente utilizou no processo cervejeiro. Depois do processo de fermentação, nós promovemos o que a gente chama de cold crash. A gente reduz a temperatura do ambiente que estava ocorrendo a fermentação a temperaturas próximas de 5 até 0 graus. Com isso, vai ocorrer uma sedimentação das partículas sólidas contidas na nossa cerveja fermentada, deixando ela límpida, pronta para ser envasada. Então, a gente vai envasar nessa cerveja uma pequena quantidade de açúcar nas garrafas previamente sanitizadas, e essas garrafas ficarão em temperatura ambiente por aproximadamente 20 dias, para que haja uma segunda fermentação dentro dela. Essa fermentação dentro da garrafa sendo responsável pela produção de gás carbônico, que é o gás que faz aquela espuma bem conhecida, bem típica da cerveja. Aquela cerveja que não produz esse gás, ela é popularmente conhecida como uma cerveja choca, né? Uma outra alternativa que a gente tem para gaseificar a cerveja seria armazenar ela em barris conhecidos como post-mix, onde a gente faz a injeção de gás carbônico de grau alimentício. Em baixa temperatura, esse gás carbônico ele é solúvel na cerveja e aí a gente não precisa passar por esse processo de espera da levedura atuar dentro da garrafa. A gente pode envasar uma cerveja já carbonatada e desfrutar dos prazeres de tomar uma cerveja formulada e feita de acordo com o nosso próprio gosto. Esse branquinho é o miolinho do malte. É aí que tem enzima, carboidrato, proteína, tá? E vai tudo extrair na água, que já está numa temperatura que pode receber alguns dos ingredientes. A gente vai trabalhar aqui com uma temperatura única, tá? Nessa temperatura de 52, 53 graus Celsius, ela é ótima para a atividade de proteases. Essas proteases elas vão conseguir quebrar aqui algumas proteínas, produzir alguns aminoácidos que vão servir de nutriente para a levedura fermentar a nossa cerveja. Tá? Mas eu não quero tirar tanta proteína do meio. Por quê? A proteína é íntegra. Ela é muito importante para aquilo que a gente chama de corpo da cerveja. Né? É aquela percepção que a gente tem da cerveja preencher todo o espaço da boca, ela ser mais densa, e também por reter a espuma dela, que é uma característica muito importante do ponto de vista sensorial, né? Conserva a temperatura, conserva aroma, então é muito benefício. O que eu vou fazer aqui? Como é uma máquina automática, eu não vou ficar mexendo, ela vai recirculando a água e o que a gente chama de mosto. Então eu vou colocar aqui mais a casca do meu malte, para ele formar uma cama aqui embaixo que vai servir de filtro, tá? Então de início eu vou colocar só um pouco, não vou colocar tudo.
E aqui eu vou deixar essa casquinha agora afundar bem aqui. E aí ela já vai formar uma caminha ali embaixo que vai evitar evitar que haja entupimento. Ali embaixo, você não viu, né? Mas tem uma gradinha. Essa peça aqui, ela é vazada ali embaixo. Aí vai uma gradinha toda furadinha, que serve como suporte para o meu malte. Tá? E embaixo dela tem um espacinho com a água, onde vem a torneirinha, né? E a resistência elétrica, que vai fazendo o controle da temperatura. Tá? Já fiz o ajuste nesse controlador automático aqui, a temperatura, e agora a gente vai só adicionando a matéria-prima. Essa primeira casquinha que eu coloquei, ela é importante independente da gente utilizar só malte. Um outro ingrediente que eu vou usar nessa cerveja, nessa receita, é a aveia. Vira aqui, porque esse não fica bonitinho. Por que eu vou colocar aveia? A aveia é uma excelente fonte de proteína. E aí eu vou colocar ela justamente numa temperatura em que há a quebra de parte dessa proteína, para que deixe um ambiente bastante nutritivo para a ação da minha levedura. Certo? Como essa aveia ela vai se depositar em cima das casquinhas, ela não vai entupir a minha gradezinha que tem lá embaixo. A aveia ela tem muito carboidrato que fica gelatinoso na temperatura que a gente utiliza para a produção da cerveja. Né? E essa gelatina ela acaba entupindo, interrompendo esse fluxo de água que a gente precisa para a condução do nosso processo. Assim que chegar a 60 graus, 62 graus, eu vou colocar lentamente o restante do malte que a gente tem preparado para esse processo aí. Que a gente precisa para que ocorram as reações enzimáticas que a gente falou. A gente passa o curso inteiro estudando reações enzimáticas que estragam alimentos. Né? Agora a gente está estudando algumas reações enzimáticas que a gente aplica na produção, aqui no caso de uma bebida. Mas a gente pode, por exemplo, conduzir reações enzimáticas para a extração de suco de frutas, amaciamento da massa de pão, para tornar ela mais maleável, que a gente vai fazer um pãozinho semana que vem. Né? Fora outros processos, tanto na indústria de alimentos quanto de medicamentos também. A gente utiliza reações enzimáticas, por exemplo, para modificação de algumas biomoléculas para tornar elas farmacologicamente ativas. Né? E quando a gente faz esse processo, a gente tem as mesmas preocupações. Quais são elas? Temperatura, pH da água, controle da matéria-prima, concentração de substrato, concentração de enzimas. Tudo isso vai influenciar na condução de todo o nosso processo. Tá? Igual eu falei anteriormente, quando a gente está produzindo cerveja, a gente pode trabalhar com diferentes temperaturas em um mesmo processo de braçagem, a fim de atingir ali objetivos diferentes. Né? Então, por exemplo, tem cerveja que eu faço utilizando 3 âmpulas. A gente coloca ali 53 graus, que é quando a gente vai ter uma atuação otimizada de proteases. Né? Depois eu subo para 64 graus, que é a temperatura ótima de ação de beta-amilases. Essas beta-amilases, elas vão quebrar o amido derivado do malte em pontos específicos, dando origem a moléculas de glicose e maltose, que vão ser os principais substratos para a levedura durante a fermentação. Depois a gente pode levar a temperatura a 68, que é uma temperatura ótima para a ação de alfa-amilase, entre 68 e 70 graus.
Essa alfa-amilase, ela quebra a molécula de amido em pontos aleatórios. Então, ela deixa no mosto cervejeiro moléculas maiores, tipo polissacarídeos. Ela chegou agora na temperatura. A partir de agora, ela está cronometrando 1 hora de processo. Eu coloquei para 1 hora, mas a gente pode ir fazendo medições ao longo do processo e reduzir esse tempo, tá? Uma das estratégias que a gente tem é fazer teste com iodo. Se a gente colocar agora uma gotinha dessa água cheia de amido aí, uma solução de iodo, ela fica azulada, né? Por quê? O amido ainda está íntegro, tá? Agora, daqui 1 hora, se a gente colocar, ou menos, né? A gente pode ir fazendo a cada 20 minutos, por exemplo, esse teste de iodo, até que a gotinha de iodo e a gotinha do meu mosto ali não fiquem mais no tom azulado, vai ficar no tom da solução de iodo. Aí eu sei que o amido que eu tinha dissolvido nessa água, ele foi hidrolisado pelas amilases. E aí eu já posso interromper e passar o processo para a próxima etapa. Né? Vou só fechar aqui, ó. Você viu como subiu aqui o volume de água? Por que ele subiu aqui? Começou a depositar aqui o nosso malte moído, nossa aveia, né? E aí eu diminuo um pouco o fluxo da água, para não correr o risco também de vazar aqui, queimar no fundo, na resistência. E aí a gente vai deixar o processo ser conduzido aqui pelo equipamento. Importante nessa etapa é a quantidade de malte que a gente utiliza, a gente calcula ele e o volume de água, um em função do outro, a quantidade de malte em virtude aí do teor alcoólico que a gente quer da cerveja, da presença do sabor do malte que a gente quer na cerveja. E a gente trabalha com o volume de água mais ou menos numa proporção de 2,5 a 3 partes de água nesse processo para 1 parte de malte. Tá? Mas isso é bastante discutível, aleatório, de acordo com cada cervejeiro, cada tem sua predileção, com a receita que você vai fazer. E isso pode ser modificado, né, em função daquilo que você precisa no processo. Tá? Nossa grande preocupação é a manutenção dessa temperatura para que a gente tenha uma ação otimizada da enzima que a gente precisa nessa primeira etapa. Certo? E aí a gente vai aguardar até que ela dê o aviso aí de que a gente já tenha tempo suficiente para ter todo o nosso amido hidrolisado pela ação das alfa-beta-amilases. Depois do processo de braçagem, em que produzimos o mosto cervejeiro, nós transferimos ele para um balde alimentício, adaptado com torneira e uma válvula de fermentação. Adicionamos o fermento biológico, o fermento cervejeiro, ideal para o estilo de cerveja que a gente elaborou, e colocamos numa geladeira com termostato para que possa regular a temperatura de fermentação, onde ele vai ficar fermentando durante o período estipulado para esse estilo de cerveja. No nosso caso aqui, ela ficou 7 dias a 24 graus Celsius, mais 7 dias a 14 graus Celsius. Hoje nós vamos proceder com a trasfega de balde e o invase da nossa cerveja. A trasfega, ela é unicamente a transferência da nossa cerveja para um balde novo, limpo e higienizado. Isso é importante para que uma diversidade de componentes que foram formados durante o processo fermentativo fique depositado no fundo do balde original. Assim a gente consegue uma cerveja mais límpida, clara, sem turvação. Este processo ele deve ser feito lentamente para que não haja oxigenação da cerveja, a fim de que não haja também a oxidação de compostos importantes para a composição de aroma e sabor da cerveja final. Depois de fazer a trasfega, a transferência da cerveja, eu calculo o volume dela e meço 7 gramas de açúcar para cada litro de cerveja final que eu vou produzir. Isso aqui vai ser importante para que haja refermentação dentro da garrafa de invase
e a cerveja fique carbonatada, que ela tenha gás. Este gás vai ser proveniente de uma segunda fermentação dentro da garrafa. A gente adiciona esse açúcar na forma de xarope, após fazer uma breve fervura para que ele fique higienizado e não contamine a nossa cerveja final. Depois que fazemos a adição do xarope de açúcar, calculado devidamente para o estilo de cerveja e para o volume obtido, a gente faz o envase, aqui no caso, em garrafas PET. Após envasar, nós vamos precisar aguardar aproximadamente 2 semanas para que as leveduras possam fermentar esse açúcar adicionado, produzindo gás carbônico, que dará a percepção gasosa da nossa cerveja. Depois da gente adicionar o xarope, envasar a cerveja e aguardar pelo menos 2 semanas, já ocorreu a refermentação dentro da garrafa e a gente vai ter o nosso produto pronto. Temos então uma cerveja carbonatada 100% artesanal.